Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo Mais podcast da CISP. Hoje vamos dar continuidade a mais uma jornada de aprendizado no mundo dos negócios. Estamos muito entusiasmados em receber um convidado muito especial, com mais de 2 décadas de experiência em vendas de gestão comercial, não é, Thiago? É verdade, Akemi. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o Vinícius Camei, que é um especialista aí na sua área, um grande parceiro da CISP, já esteve aí com a gente em outras oportunidades. Vou falar aqui um pouquinho sobre o currículo do Vinícius. Ele é bacharel em administração de empresas, pós-graduado em marketing pela FGV, e ele também possui algumas certificações importantes, como Service Design, enfim, entre outros. Além da sua impressionante formação acadêmica, Vinícius é sócio-diretor da Integração Escola de Negócios, uma empresa dedicada a treinamentos, consultoria e diagnósticos na área comercial. Ele contribui significativamente para o sucesso de empresas e em ampla gama de setores, incluindo atacados, distribuidoras, indústrias de cosméticos, alimentícia e muito mais. Exato, e seu currículo ele é realmente impressionante. Também tem uma vasta experiência em projetos para empresas de renome, né, como a IBM, Petrobras, a Croton, o Bradesco, né, apenas para citar algumas delas, né. Sua especialidade inclui diagnóstico, planejamento e implementação de modelos de gestão comercial, além de treinamentos na área de vendas e gestão. Isso aí. Estamos ansiosos para ouvir os insights e as experiências que o Vinícius tem para contribuir com as equipes comerciais de alta performance, implementar estratégias eficazes de gestão. Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Fique à vontade para se apresentar. É uma honra, Vinícius, ter você com a gente. Vamos mergulhar fundo aí no nosso bate-papo, nesse universo que é fascinante da gestão comercial e aprender um pouco sobre como um verdadeiro especialista, né? Fica à vontade, Vinícius. Thiago e Akemi, na verdade, eu que sou muito grato pela oportunidade, para mim é uma satisfação. Eu me recordo quando eu fui convidado pela primeira vez por vocês, né, por meio do Adolfo, o presidente atual, para estar junto a um evento, e para mim foi uma surpresa, porque a Embeleze é minha cliente de consultoria na época, e eu estava lá justamente desenvolvendo, né, contribuindo para eles em termos dos processos, da gestão comercial, e o Adolfo falou assim, olha, agora eu estou presidente da CISP e eu gostaria que você falasse lá com os analistas de crédito. Eu falei, Adolfo, mas a minha área é comercial. Eu falei, não, mas eu não esqueço que quando você chegou lá na Embeleze, você justamente foi olhar as outras áreas e ver de que maneiras as outras áreas poderiam contribuir com o comercial e vice-versa. Então essa sua visão eu gostaria que você comentasse lá com os analistas de crédito. E eu acredito lá, né? Pela conversa que a gente teve, super agradável lá naquele evento da CIPS, deu super certo. Então, para mim é uma experiência maravilhosa. Estou aprendendo, estou ensinando e me divertindo ao mesmo tempo. Maravilhoso. Sim, e teve uma avaliação muito interessante nesse evento, né? Uma avaliação super positiva do seu treinamento. Os associados ficaram super satisfeitos com o que foi aplicado lá. Foi algo bem surpreendente mesmo, o pessoal gostou. Fico feliz, né? A gente lembra que teve 2 temas, né? Na verdade, eu lembro exatamente quando vocês estavam junto com o comitê, né, da CISP, elencando o que a gente iria falar lá, né? Exato. E tem tanta coisa para a gente falar, mas dentro desse universo de gestão e tudo, mas elegemos o tema de administração do tempo, de produtividade, né? Que isso é uma dor hoje inerente à maioria das áreas, se não a todas. Sim. E também de negociação, né? Salvo engano, inclusive, vocês querem se aprofundar em negociação no podcast, mas enfim, eu estou aqui para vocês falarem o que eu puder contribuir, vai ser uma satisfação enorme. Perfeito, então vamos começar. Opa! Quais você considera serem as principais estratégias para estabelecer uma negociação eficaz? E como podemos criar uma base sólida para o sucesso desde o início? Puxa, Kemi, isso é muito interessante. Porque quando a gente pensa em negociação, automaticamente tem 2 partes envolvidas, se não mais. E a parte mais importante para a gente começar na estratégia, muitas das pessoas pensam assim, mas é a própria pessoa em si. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é o William Ury, que ele é um grande especialista nessa área de negociação. Aliás, a cadeira de Harvard de negociação é dele.
Ele tem um livro. Olha, Thiago, é muito interessante porque, primeiro, essa questão do autoconhecimento, ela é relevante para tudo quanto é a área da vida pessoal e profissional, assim eu acredito. E para negociação não é diferente. Por quê? Quando a gente entra nessa questão de se conhecer a si mesmo, tem várias ferramentas no mercado corporativo que são utilizadas, que são chamadas assessments, né? Eu gosto muito de uma que a gente trabalha dentro da integração que chama Big Five. E dentro do Big Five, por que são Big Five? São 5 traços de personalidade. Um desses traços é ver se a pessoa ela é muito focada nos objetivos. Sabe aquela pessoa que chega a ser egoísta, Thiago e Akemi? Que é um trator, ela é muito focada nos objetivos dela e ela passa por cima de todo mundo. Então, uma traço da régua aqui e outra do outro lado da ponta, nesse mesmo traço de personalidade, é aquela pessoa que pensa muito nos outros, nas outras pessoas. Vocês conhecem aquela pessoa que, assim, é uma mãezona? Ela abre mão até dos objetivos dela em prol dos outros? Conheço. Sim. Né? É muito comum a gente... Eu tenho certeza que vocês, né, aqui, e você também aí, do outro lado que está assistindo a gente, associado CISP, já vai imaginando até essas duas pessoas aí. Pois bem, é muito comum dentro da negociação, existem alguns estilos. Daquele negociador que é muito áspero, vocês já, óbvio, já estão falando, esse cara tem uma personalidade mais de trator, muito focado nos objetivos, ou ele é muito afável. Ele abre mão até dos objetivos deles numa negociação para manter a relação. E numa negociação é muito interessante manter as relações, Sim. mas também atender aos interesses. Porque muitas das vezes essa pessoa que é muito afável, ela abre mão dela, mas às vezes ela é cobrada pela companhia dela que ela está ali, e de uma certa forma chega um momento que não fica sustentável e ela tem que atender aos interesses, muitas vezes ela rompe. Ou esse outro cara que só olha os interesses dele, ele vai tão direto ao ponto, não olhando o outro lado, que ele também acaba que não é sustentável as negociações que ele faz no decorrer. Por quê? Porque tem que ser bom para todo mundo também. Se ficar só para tendencioso de um lado, às vezes cria um negócio uma vez. Mas tem que ter um equilíbrio, né, Vinícius? Tem que ter esse equilíbrio, Thiago, porque a maioria, grande maioria das negociações, por exemplo, quando eu estive lá na CISP, eu vi que tinha muitas empresas de indústrias de bens de consumo. E essas empresas, elas produzem e recorrentemente elas têm que vender para os clientes dela. Não é uma vez. Então tem que manter essas relações. Voltando ao ponto aqui da estratégia, a partir do momento que a pessoa se autoconhece, ela vê se ela está mais de um lado daqui ou do outro lado daqui. E qual que é o melhor caminho? Na verdade, nenhum dos dois. Existe um caminho alternativo, que aí a gente vai falar mais a respeito disso, mas te respondendo primeiro, a estratégia, se conheça. O William Ury, ele fala muito isso, do nosso, infelizmente, saudoso, né, Abílio Diniz. Para quem está assistindo aí, a gente está no dia 21 de fevereiro de 2024, essa semana, o Abílio acabou de fazer a passagem dele, né? O Abílio, ele gostava muito do William Ury, e aí ele trouxe o William Ury uma vez aqui, lá no grupo GPA, e eu me recordo muito bem dele colocando, olha, o grande obstáculo do negociador é quando ele olha no espelho e ele está vendo lá. O grande obstáculo é ele mesmo. Então, primeiro ponto, ele tem que se conhecer. Certo. E eu vou aproveitar o gancho que tinha uma pergunta aqui um pouco mais distante, mas que eu acho que cabe perfeitamente aí nessa sua colocação, que fala sobre as diferenças entre negociações distributivas e integrativas. Né? Como podemos abordar cada uma dessas situações de forma adequada? Perfeito. Aqui existem nomenclaturas distintas. Essa, por exemplo, ela não é utilizada lá na Harvard, na negociação, no método Harvard de negociação, que o Liura fala, mas a ideia é a mesma. Sabe por quê, Kim? A distributiva é aquela que só olha os interesses próprios. Sim. E a outra, só dos outros, ok? Então, esses dois caminhos, eles têm se demonstrado que eles não são ideal. Existe um outro caminho do qual
A gente tem que separar as pessoas dos problemas. A gente não tem que ficar nessas posições, e sim nos interesses. E tem outras formas a serem consideradas aí de criar opções múltiplas, porque muitas das vezes as pessoas ficam presas nessas opções e nem vê quais são os interesses, ou fica presa nessas opções e acaba que o ego se identifica tanto com aquela opção, e você vê algumas discussões assim que não é bom para a companhia, a pessoa já está defendendo aquele interesse dela e virou uma guerra pessoal, uma queda de braço. Não é saudável, né? Não. De forma alguma, Thiago. É porque o que você falou, se o ego entra, um exemplo, essa questão de que você tem que ter uma negociação, um planejamento futuro, né? Porque essas duas palavras que eu disse, elas têm diferença nesse sentido. Uma você vai numa forma mais agressiva e a outra você vai com interesse de futuramente, de repente eu posso ter algo que eu queira negociar com você no futuro e eu não posso ser tão agressiva com você nesse momento porque eu posso depois querer, eu posso precisar, né? De uma negociação favorável, e se eu deixar o meu ego interferir naquele momento, na primeira negociação, isso pode atrapalhar o futuro. O ego definitivamente não contribui nesse sentido. Mas para aquelas pessoas talvez que estão olhando esse papo, já vem esse cara romantizando, né, a respeito disso, eu quero ver ele sentar aqui e negociar análise de crédito lá e tal, essas coisas. Bem, eu falo já o seguinte, e você aí, seja duro em relação aos seus objetivos e interesses e afável em relação às pessoas para manter esse relacionamento. Perfeito. Então é isso. É isso aí, Vinícius. Eu vou aproveitar aqui, eu vou pedir para os nossos ouvintes, nossa audiência, para seguir as nossas redes sociais. Opa. A CISP está no Instagram, LinkedIn, no YouTube, no Spotify. Sigam nossas redes, acompanhem as nossas novidades, as nossas postagens, tá bom? E eu vou aproveitar seguir aqui, Vinícius, fazer a seguinte pergunta. Identificar e abordar as necessidades e interesses das partes envolvidas é crucial em qualquer negociação. Você pode compartilhar com a gente algumas técnicas ou abordagens práticas para fazer isso de forma eficiente? Nossa, perfeito. Isso é muito importante, aliás. Porque quando eu mencionei que é importante, numa negociação, a pessoa não ir nas posições e sim nos interesses, os interesses eles não ficam normalmente em cima da mesa. Então, imagina que a gente está negociando aqui uma situação, um contrato, qualquer coisa que seja, um crédito que tem que ser recuperado. E os interesses não necessariamente eles são colocados. As posições, sim. Claro, ok? Eu quero recuperar, e vocês estão em débito, e isso são as posições. Mas e os interesses? Às vezes eu, como analista, eu tenho interesse que eu tenho alguns critérios que eu tenho que atender aqui. Mas a minha companhia como um todo, um fluxo de caixa, uma série de questões onde que existem os interesses do lado de cá. E do outro lado também certamente tem os interesses. Tiago, se não houver a comunicação, não tem negociação. Então é super importante. E aliás, olha que é isso. Existe uma crença que é assim, se uma pessoa é boa de negociação, ela vai engolir a outra. Não é verdade isso, porque uma boa negociação, como as relações elas têm que se manter, quanto mais as duas tiverem habilidade de negociação, mais os interesses vêm à tona. E aí fica mais fácil, de acordo com esses interesses, uma vez as duas partes conhecerem, terem mais opções de ver possibilidades de algum acordo. Porque não é aí, a gente está preso nessas opções. A gente levanta as outras opções e aí vê. Vamos colocar aqui uma metáfora. Imagina que a gente está... Fica tranquilo que eu vou bater aqui na parede. A gente está num navio e naufraga lá a situação. E a gente está num barco, então, naufragado. E com algumas, graças a Deus, algumas opções de comidinha ali que a gente pegou lá. E a gente está no meio do oceano. A posição seria, a gente iria brigar por essa comida, porque senão a gente vai morrer. Certo? Está à tona. Mas se a gente começar a comunicar, a gente vai ver que existem alguns interesses, inclusive alguns interesses em comum. Um dos nossos objetivos, aliás, em comum é o quê? A gente quer chegar de novo no continente, sim ou não? Sobreviver, né? Exatamente. A gente quer chegar.
Quer E a chegar gente- no destino. E esses interesses em comum, a gente vai precisar de energia de comer, mas ao mesmo tempo de um trabalho em equipe. Talvez na hora que chover, um colhe a água da chuva e o outro recolhe. Talvez um outro vai dormir e o outro fica de vigília, vigiando para ver se tem alguns tubarões, algumas coisas. Então, a partir do momento que a gente começa a levantar esses interesses em comuns, fica mais fácil a gente também chegar a um acordo aqui de como é que a gente vai dividir essa comida, que inclusive a gente vai precisar dela para remar em conjunto, e a nossa força de nós três é muito maior do que uma força individual, para a gente chegar de volta num continente. Exato. Agora, é isso, Thiago. Não está em cima da mesa esses interesses e as pessoas ficam presas muitas das vezes nessas posições. Por isso que eu falo, se não tiver comunicação, não tem negociação. É até uma palavrinha aí que vira uma frase de efeito, mas ela é super verdadeira. A comunicação é parte fundamental, né, de qualquer, vamos dizer assim, qualquer conversa, né? Qualquer relação. Qualquer né? relação, exatamente. Mas, assim, a gente precisa garantir que essa comunicação ela seja clara, né, assertiva e eficaz, certo? Para que o negócio dê certo também, senão não Perfeito. tiver. Como que você faz para lidar com essas diferentes partes, com esses diferentes cenários, com diferentes personalidades? Nossa, Kemi, a sua pergunta é muito boa, porque esses ruídos de comunicação, o que é ruído de comunicação tecnicamente falando, né? O pessoal aqui do estúdio certamente sabe, porque trabalha com comunicação, mas sempre em comunicação tem um emissor e tem um receptor. Se o emissor emite algo e o receptor entende algo diferente, sempre a culpa é do emissor. Azeda o negócio, né? Então, ele tem que saber com quem ele está comunicando, e você falou uma palavra que é super importante, da personalidade. Uhum. Porque sempre em negociação também são pessoas, e essas pessoas têm que se levar em consideração, inclusive a personalidade dela. Quando eu citei para vocês essa questão do Big Five, é muito nítido quando a gente roda lá na integração e vê os relatórios de inventário de personalidade, e ver como essas pessoas se comunicam e ver como é que essas pessoas entendem. E aí, Akemi, é interessante porque perfis diferentes tendem a ver pontos de vistas diferentes. E é muito interessante e importante, sempre quando o emissor, que ele que é o responsável pelo entendimento, a partir do momento que ele se conhece, e ele sabe que ele tem uma tendência, às vezes, ele ser muito objetivo. Uhum. Mas se ele vê que o interlocutor dele é muito interessado mais em pessoas, de como ele adequa a comunicação dele de acordo com aquilo que toca o outro e mais, no decorrer da negociação, ver se os interesses dos outros e aquele entendimento do ponto de vista do outro ele está entendendo bem. Porque esse cara é mais focado em objetivo. Sim. E aí ele tem que fazer assim. Bem, Akemi, imagina uma situação onde eu estou negociando com você, eu sou um cara mais objetivo, e você é uma pessoa mais de humanos, mais de cuidar daqueles erros como todo. Primeiro ponto, eu tenho que deixar e levantar esses seus interesses. E a partir do momento que eu entendo, eu tenho que saber, falar, pai, eu entendi, mas eu acho que eu entendi. Porque como meu viés é muito mais pragmático, Akemi, deixa eu ver se eu entendi bem essa situação. Eu repito para ver se no meu entendimento é isso mesmo. E aí é legal, Akemi, porque a partir do momento que eu confirmo com você e você me dá o ok que é isso mesmo, automaticamente você fica mais suscetível a me ouvir. E aí a negociação ela começa a ser mais produtiva. Por quê? Porque as maiorias das pessoas, elas não escutam para entender, elas escutam para responder. E os neurocientistas demonstram hoje que nós, seres humanos, não fazemos duas coisas bem ao mesmo tempo. Se eu estou falando e você, ao invés de ter falado assim, mas esse cara aí é muito objetivo, ele já vai lá massacrar as pessoas, e ele está lá, ao invés de você tentar escutativa para compreender a minha fala, Kemi, você já vai pensando numa situação para me convencer de que as pessoas têm que ser levadas em consideração nesse nosso acordo aqui. Sim.
Mas a partir do momento que eu estou refazendo a sua fala e confirmando, você fala, o Vinícius me entendeu. Aí você começa a me dar ouvido mais. E aí eu começo a falar dos meus interesses e você fala assim, olha, mas além das pessoas, a gente tem que levar em consideração esses objetivos também da companhia dele. Você desmonta esse pragmatismo da pessoa, né? Ela vai desmontar, na verdade, o meu pragmatismo, mas ao mesmo tempo essa comunicação entre perfis, tá? Qual que é o certo, qual que é o errado? Tiago, são pessoas. Na verdade, cada momento um vai se tornar útil, mas os dois extremos se demonstram que não são os melhores, porque essa forma de não ficar, de novo eu repito, preso nas posições e sim nos interesses, e os interesses eles vão nesse diálogo. E esse diálogo ele começa a funcionar de uma forma mais produtiva. E o interesse sobressai. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Vinícius, dando sequência aqui, com relação aos conflitos e impasses, eles são inevitáveis em qualquer tipo de negociação. Como que a gente pode lidar em situações de forma construtiva e encontrar soluções que beneficiem todas as partes? Legal. Tiago, eu vou construir isso de uma fala concatenando tudo aquilo que a gente vem falando. Porque muitas das vezes as pessoas vêm com as posições. E a partir do momento que uma pessoa que já sabe negociar bem, estudou, por exemplo, esse método Harvard de negociação. Aliás, quem está aí, eu indico um livro que chama Como Chegar ao Sim, do William Urisawa aqui no Brasil, com esse nome, How to Get in Yes, lá fora, quem quer direto na fonte, mas aqui no Brasil é Como Chegar ao Sim. E aí, Thiago, se o cara já vem do outro lado, já com ferrenho, sabe, muito preso na posição, a gente tem que desconstruir isso para tentar ver os interesses. Então, muitas das vezes, por exemplo, como vocês falaram, e o meu dia a dia é vendas, né? Dentro de uma negociação em vendas, e todo vendedor negocia, é a rotina dele diária, a partir do momento que o comprador fala assim, tá muito caro, isso é muito comum, né? Ao invés dele entrar nessa briga e ficar preso nessa posição, ele fala, eu compreendo o seu ponto de vista. Bem, compreender não é concordar, ok? Exato. É diferente. Mas ele já desarma, Thiago. E ao mesmo tempo, ele já começa a estabelecer uma forma de não cair nessa... Não, tá barato. Não, tá caro, tá barato. Fica nessa posição. Não, eu concordo com sua cadeira aí de defender os seus interesses das suas companhias e etc e tal. E aí ele começa a construir. Quando você fala que tá caro, é em relação a quê? Em relação assim, assim, assado e tal. Aí ele vê alguns parâmetros já que ele estabelece de mercado, porque tem hora que não tem nem parâmetros. Uma coisa que é muito interessante também é a gente negociar em cima de critérios objetivos. Porque existem normas sociais, as normas de recado, questões éticas que devem ser consideradas numa negociação. E não do achismo simplesmente de que qualquer um, se ele tem ele pode ter uma opinião. Mas se ele não estiver balizada dentro desses critérios, não tem objetividade nesse sentido. Então tem que ter uma lógica coerente e o que é justo é ajustado em cima desses padrões. Sim. Né? Então não pode cair nessa cilada, Thiago, que já sair nessa queda de braço e tem que estabelecer então uma forma de quebrar isso e de falar aliás, vamos lá, quando já vai numa negociação, já começa a escrever quais são os seus interesses. Porque muita da gente fala assim, não, eu não vou demonstrar meus interesses que eu vou me enfraquecer na negociação. Não! Você se fortalece, porque a partir do momento que o outro entende os interesses, começa a surgir mais possibilidades do outro lado oferecer algo que vem dos interesses. E vice-versa, a partir do momento que o outro lado quebra essa resistência da posição e começa por meio sábio de levantar as perguntas. Então uma coisa que eu falei faça uma anotação, se planeje quais são os seus interesses. Além disso, Thiago, é bom também já ir numa negociação de falar assim, mas quais são os interesses? Porque o que está na mesa é claro. Eles vão refutar isso. Tá bom, mas por que não? Ele vai me falar não. Quais são os interesses deles por trás disso? E anota também, sabe, Thiago?
Sim. Porque de posse disso, e aí perguntando para validar isso, as possibilidades elas começam a se crescer para chegar a um acordo. Então você quebra isso. Sim, elas se crescem, se convergem e a coisa flui, né? Exatamente. Sim, mas você está dizendo que definir é uma meta, né? Isso. Se eu chegar lá, vou anotar tudo que eu quero falar com a Os pessoa. seus interesses, né? Ele vai falar, mas mais os interesses seu e quais são os possíveis interesses da outra parte também. Sim, mas a gente precisa ter certeza, ter a garantia de que você vai alcançar algo realista, Sim. certo? Isso é um elemento chave ou não? Você teria outros elementos, outras dicas para dar para o pessoal como elemento chave para uma negociação assertiva? Bem, é importante você saber também até o limite onde você pode ir. Porque está dentro disso, dentro dos seus interesses. Sim. Né? O realista, esse realista também eu vejo muitas das vezes, Akemi, algo que é da cabeça da pessoa. É uma opinião. Uhum. Mas não necessariamente ela é balizada numa norma de mercado, né? Numa ética de uma sociedade como um todo. Então, tem que se levar em consideração essas questões, Sim. inclusive na hora de estabelecer o que se quer, transparecer para o outro também, que às vezes o que o outro pede não é algo que está se balizado em termos justos, porque a partir do momento que traz isso à tona, aí começa a crescer a possibilidade. Mas também não quero romantizar aqui, falar, uma vez feito isso, está tudo resolvido. Gente, vai ter embate, tá? Porque essas posições são inerentes às relações aí, mas o que está provado é que uma vez se estabelecendo essas metodologias de negociação, as possibilidades, elas crescem. Dá alguns exemplos, né? Vamos pegar aí, a gente está atualmente nessa guerra lá de Israel contra o Hamas, né? É uma coisa bem recente. Isso não é de hoje, né? Isso é uma coisa muito antiga. Inclusive, essa metodologia já foi utilizada antigamente porque Israel já teve uma guerra com o Egito para a região de Sinai. E o que acontecia é que Egito já tinha uma história de estar ocupando aquela região e Israel, em determinado momento da história, chega lá e ocupa. E os dois começam a se abrigar. Essas são as posições. Eu quero essa região, eu quero essa região. Vejam bem. Mas, a partir do momento que foi definido e esclarecido os interesses, Egito, por que você quer essa região? Porque para mim é histórica, assim, assado. E o Egito é um país muito longevo, né? Então, historicamente, lá era muito importante. Israel, quais são os seus interesses de ocupar essa região de Sinai? O meu interesse é o seguinte, porque essa região é estratégica ali, porque uma vez, tendo os tanques de guerra ali do Egito, eu fico fragilizado. Ué, e se tirar os tanques de guerra, então? Puta, então eu fico bem, porque o que eu quero mesmo é me proteger. Então tudo bem. Egito pode ficar, então, com essa região, desde que tire os tanques ali. Vejam, as pessoas não ficaram presas nessa questão nas opções, nos lados, e sim nos interesses. Então há uma prova que a partir disso, né, tira esse lado aí romântico, que às vezes você está pensando, não, pode exercitar que quando aquele vendedor vem para você, analista de crédito, pedir o crédito, na verdade ele tem o interesse de bater a meta dele, e aí você pode negar esse crédito para ele, mas ao mesmo tempo pode falar assim, olha, mas você tem outras opções de outros clientes que nesse mês você está com crédito para vender, porque o interesse do cara lá na ponta é ele bater a meta dele para ele ganhar o variável dele. Exato. Agora, se eu ficar só nessa posição de que não pode crédito, mas eu quero ter crédito nesse cliente. Não, mas não pode, porque esse cliente já está inadimplente. Então, mas ficou preso na posição. E aí não viu os interesses. Aqui, muitas das vezes não chega. Chega no acordo, né? E aí fica preso no ego. E o pior é que o estabelecimento da comunicação não se dá. E o pior, sabe, aquele... As pessoas não se comunicam, mas se comunicam com a plateia. O que eu quero dizer? Imagina que a gente trabalha aqui no departamento de análise de crédito. Aí vem aquele vendedor, e eu sei, tá? Eu trabalho com eles, mas eu entendo a posição deles.
E eu sei que é comum vocês aí falar assim, já vem aquele cara de novo, né, com somebody love, querer falar que não sei o quê, que quer análise de crédito, assim assado, e nem dá papo para ele. Aí chega e corta a comunicação e nem estabelece esse diálogo para ver quais são os interesses dele. E o pior, eu fico falando assim, a Kemi, Thiago, já vem aquele cara de novo lá. Eu não aguento mais ele. Eu fico dando voz para a plateia e não com a parte mais importante. Isso é um erro Contamina um pouco também, né? total. Certo. Vinícius, a informação ela é um poder durante a negociação e quem tem mais informação sempre ganha. Uhum. Como a gente pode avaliar utilizar as informações disponíveis para fortalecer a posição e influenciar positivamente o resultado da negociação? Olha, Thiago, só um parênteses aí, que quem tem mais informação é que sempre ganha. Eu gosto muito do ganha-ganha, porque a negociação do ganha é quando ela é bom para ambas as partes, inclusive para a comunidade. Sim. Digamos que quem tem mais informação está em vantagem, né? Não que ele vá ganhar, mas ele está em vantagem. Hoje a gente tem inúmeros recursos para levantar essas informações e para ver os interesses. Antigamente, né, quando eu comecei lá, hoje eu estou beirando os meus 50 anos, a gente não tinha tanta informação assim. Hoje tem. Sim. Então a gente deve e pode utilizar a nosso favor. Hoje essas inteligências artificiais, o Google da vida que já tem muito mais gente, é só páginas amarelas que a gente tem muito pouca informação, porque uma vez levantadas as informações, a gente pode elocubrar mais os interesses das outras partes e aí validar numa conversa onde que a gente está lá. Então, sem sombra de dúvida, Thiago, informação é muito importante e hoje a gente tem mais elementos para fazer esse ganha-ganha, por meio de inúmeras tecnologias, aí, o ChatGPT da vida, várias outras inteligências artificiais que devem ser utilizadas a nosso favor para a gente estar levantando aí o que está por trás, que não aparenta, mas desses interesses. Certo. Eu vou aproveitar aqui uma pausa. A gente tem muita pergunta, o papo está fluindo bastante. Eu vou pedir para a gente ser um pouquinho mais breve para tentar seguir as perguntas que a gente tem aqui. Mas vamos falar uma parte aqui que eu acho que é interessante sobre negociações internacionais. Elas apresentam desafios únicos, né? Bem diferentes. Quais são os principais obstáculos que encontramos nessas situações? E como podemos superá-los para alcançar resultados positivos? Perfeito. Aqui me vai do mesmo princípio. Vocês imaginam, gente? Você aí que tem um relacionamento, se para negociar com sua mulher, ou seu marido já é difícil, imagine para alguém que fala língua diferente, que tem cultura diferente. Então os ruídos de comunicação eles são muito maiores nesse sentido. Eu lembro que tem um caso muito específico, na língua persa, quando se fala em algumas palavras, o entendimento é diferente do inglês. E foi um secretário uma vez da ONU aqui fazer um acordo, e ele utilizou dois termos que em inglês fazia sentido, mas que o outro lado, na hora de entender, tinha completamente diferente o sentido. Sabe o que aconteceu, Kemi? O carro do cara foi apedrejado. Então, para se fazer uma comunicação internacional, tem que se entender a cultura do outro, a língua do outro. Fundamental. E é de fundamental. Imagina se é já difícil na nossa própria língua nativa, porque entra numa questão de personalidade, entrou uma complexidade maior, então, obviamente, fica mais delicada a situação, mas é possível. Certo. Vinícius, desenvolver habilidades de persuasão é crucial para influenciar positivamente durante uma negociação. Você pode nos dar alguns exemplos, algumas dicas de técnicas para aprimorar essas habilidades? Perfeito, Thiago, isso é muito interessante. Muitas das vezes, voltando lá à questão do Big Five, as pessoas elas argumentam de acordo com aquilo que está na cabeça delas, aquilo que faz sentido para elas. Só que muitas vezes o que faz sentido para elas não faz sentido para outra pessoa e ela acaba não persuadindo. Tem um caso muito interessante, na eleição dos Estados Unidos, especificamente quando o Trump ele deu a virada na Hillary Clinton, o que eles utilizaram lá
foi levantar, lá é por estado, né, aqueles estados dos quais eles queriam reverter a situação. E aí eles levantaram, Thiago, quais eram aquelas pessoas que ainda estavam indefinidas. Porque o cara que era de extrema-direita já estava com o Trump e o cara que é extrema-de-esquerda já estava com a Hillary Clinton. Mas essas pessoas, então, teve uma falcatrua aí, eu não gosto, mas enfim, eu vou falar como é que eles persuadiram. Independente dessa falcatrua, o que eles utilizaram é essa ciência do Big Five, que ela é muito rica. O que eles fizeram? Para essas pessoas que estavam ainda indefinidas, elas levantaram o perfil dela dentro do Big Five. E vamos lá, Thiago, o que ele fez? Ele fez o seguinte, se esse cara ele é muito de pessoas, ele fez o seguinte, olha, para você defender as pessoas que você ama, é importante você ter aporte de arma, porque senão as pessoas que você ama, elas vão ficar vulneráveis. Isso tocava essa Vai do pessoa coração, que tinha né? essa personalidade. Uhum. Para o outro cara que era mais focado em objetivo, era o mesmo discurso, só que uma persuasão diferente. Para você que conquistou seu patrimônio e quer defender os seus próprios interesses, é importante você estar armado, porque senão você vai ficar vulnerável. E esse cara era persuadido com isso. Se trocasse essas questões, nenhum dos dois seriam persuadidos. Então, respondendo, Thiago, para persuadir, tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Uhum. E tem que entender o que toca o outro. E uma Sim. grande ferramenta para isso, aliás, você aí, veja Privacidade Hackeada no Netflix, que eles abrem lá e falam exatamente como é que foi isso conduzido, para como eles usaram para persuadir as pessoas. Privacidade Hackeada. Chama exatamente esse filme lá. Vou assistir. Legal. Eu ia inclusive te perguntar sobre a empatia, porque na Aham. negociação a empatia é algo fundamental, Sim. né? Se eu não souber me colocar, é o que você falou a respeito de eu ser mais tranquila, você ser mais agressivo, mas se um ou outro não souber se colocar no lugar da outra pessoa, acho que aí realmente azeda tudo, não dá certo. Tá né? ruim, como diz meu filho. Mas a gente precisa estabelecer e manter relacionamentos de longo prazo. Eu acho que isso é fundamental. Uhum. Também para se ter uma boa negociação, né? Como que nós podemos garantir que nossas negociações contribuam para uma construção de um relacionamento sólido e duradouro? A partir do momento que se faz essa lista, Kemi, dos interesses, no decorrer dessas relações, e veja que a gente está falando aqui de relações que são duradouras, é importante certificar se está cumprindo os interesses do outro lado. Uhum. Então, no decorrer, eu estou perguntando, mas Kemi, Thiago, esse outro ponto, fez sentido para você que a gente atendeu esses interesses assim, assim, assado? Eu tenho que me certificar e não ficar no meu achismo, porque eu vou ter o meu viés com a minha personalidade, do meu ponto de vista. E a partir do momento que eu levanto esses interesses e eu vou me certificando, e ambas as partes, você certificando a minha, as relações tendem a ser mais duradouras, Kemi. Certo. Legal. Vinícius, sobre as táticas de negociação, elas podem ser mais agressivas, né? Essas táticas, elas são mais desafiadoras de lidar. Uhum. Quais são as técnicas mais eficazes para neutralizar ou responder esse tipo de abordagem sem comprometer os nossos objetivos? Perfeito. Seja duro na posição e leve com as pessoas. Não entre, porque essas pessoas são muito duras, normalmente, aliás, elas têm um ego muito grande. Se você entrar nessa guerra de braço, a gente já falou disso aqui hoje, não é a melhor maneira. Então, quebra isso com uma coisa que ele não está esperando, Thiago. Por exemplo, tem casos específicos onde dois países estavam negociando e estavam em guerra, onde que era inesperado, e eles foram visitar o país inimigo e isso quebrou o outro, porque isso nem era esperado. E a partir do momento que essa agressividade de um lado estava e o outro quebrou, inclusive de outra forma que não era esperado aqui, começou a baixar os braços ali, e aí com a habilidade de construir os interesses começou a haver esse diálogo. Então quebrar o outro lado com algo que ele não está esperando é uma forma ótima de iniciar isso. Entendi. Então essa questão, assim,
Existem alguns erros, né, muito comuns na negociação que o pessoal comete. Por exemplo, Sim. que você falou que às vezes não se colocar no lugar do outro. Uhum. Quais são esses erros? E como nós podemos evitá-los para ter uma boa negociação? Ó, a gente vai lá. Focar nas posições não nos interesses é um erro clássico que ocorre, né? Não usar a comunicação a seu favor, não focar nos interesses e sim somente nas posições, né? Não ir com critérios objetivos e balizados com as normas éticas ou de mercado. Então esses são alguns elementos que realmente eles são os pilares de uma boa negociação. Uhum. Certo. E tem um assunto, a gente precisa encerrar, porque eu já vi que tá dando horário ali, com muita pergunta. O papo aqui agora. Mas tem uma aqui que eu acho Tá que é desenrolando. muito importante. Eu vou deixar o Thiago perguntar. É o seguinte, Vinícius, a gente falou sobre a ética, né? Uhum. Qual o papel da ética nas negociações comerciais? Como podemos garantir que nossas práticas de negociação sejam éticas e justas para todas as partes envolvidas? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque numa negociação você tem que ser ético, né? Mas olha o contrassenso, porque vamos lá, muitas pessoas relacionam ética com etnia. Uhum. Então você pega, por exemplo, nós somos descendentes de japoneses, né, Kemi? Numa negociação, inclusive, com o japonês, nós podemos falar com propriedade, né, Vinícius? Às vezes você vai achar que eles vão querer te bater. Não, na verdade, o japonês, ele para negociar, ele tem, estou generalizando, é claro, né? Eles são muito objetivos. São objetivos, mas eles não interagem, né? Não. Eles ficam aqui anotando e não demonstram muitas das vezes, porque nós, né, apesar de nós termos aí Nós somos uma exceção, falamos muito, viu, gente? Oriental. A oriental não fala. A gente tropicalizou, né, Kemi? Exato. A gente já está mais aí do lado ocidentalizado, né? Então, exatamente. Tropicalizamos, né? Exato. Vamos lá. Então, a partir do momento que se tem uma etnia única, as negociações, elas são facilitadas. Porque a ética, por exemplo, lá no Japão, é dado que é um país mais ético do que o Brasil. A gente normalmente não ouve isso? Sim. As etnias lá são muito mais comuns. O que é um japonês? Você olha para um japonês e fala, é ele. Uhum. Nossa etnia, o que é um brasileiro? Nossa, você vê quais são os ícones do Brasil. O Pelé é um brasileiro, Gisele Bündchen é um brasileiro, mas são as duas etnias completamente de estereótipos diferentes. Então, a partir do momento que você tem etnias diferentes, fica mais difícil de estabelecer uma ética. Mas, dentro dessa ética, existe aí alguns princípios e valores que eles têm que ser balizados no decorrer de uma negociação. E esses princípios e valores, eles vão impactar diretamente nos interesses. O desafio está, a partir do momento que tem essa diversidade, existe uma pluralidade de interesses. Uhum. E aí requer uma habilidade maior de se levantar isso. Agora, é possível estar fazendo isso. Não estou falando que é fácil, não quero entrar nem no lado romântico lá, mas é possível estar fazendo isso. Tá certo, Vinícius. Pessoal, eu sei que o tempo está estourando, mas aqui como uma última pergunta, tão importante quanto essa que a gente fez agora, além dos resultados financeiros imediatos, como podemos mensurar o sucesso de uma negociação? Existe alguma métrica, algum indicador? Eu sei que no nosso mundo corporativo a gente deve ser cobrado e a gente é cobrado pelas nossas métricas, e muitas delas financeiras, porque nossas razão social da vida não fica de pé se a gente não tiver um resultado positivo. Agora, numa negociação, além disso, é necessário também a gente medir se os interesses de ambas as partes, e às vezes os interesses, muitas das vezes, nem são financeiros. Às vezes é o interesse de ego da outra pessoa se sentir ouvida. Uhum. Então, por exemplo, numa negociação entre o México e os Estados Unidos sobre gás, deu um embate lá, e aí os Estados Unidos sabia que o México não tinha mais para quem vender aquele gás excedente, e nem deu ouvido ao interesse de ouvir os mexicanos. Sabe o que aconteceu? Os mexicanos, ao invés de vender um preço que os Estados Unidos tinha estabelecido mais baixo, e eles não tinham para ninguém para vender,
eles queimaram esse gás. Não venderam por nada, nem ganharam nada. Então entrou numa briga de egos. Simplesmente porque queria. Virou uma guerra de posição ali. Uhum. Então, Thiago, quando a gente entra nessa questão de negociação, por exemplo, só de ouvir o outro, porque existem questões humanas. E uma da questão humana é de querer pertencer, de querer ser respeitado. Às vezes, só de ser respeitado o outro e dar ouvido, escuta ativa, já satisfaz nesse sentido e já atende isso. E a gente não está falando aqui de indicador financeiro, ok? Mas é uma necessidade e é interessante a gente estar medindo para ver se o outro lado está sendo atendido também. Muito bom. Gente, é isso aí. A negociação, ela tá na nossa vida, eu acho que em todas as situações, né? Como você disse, não é só na empresa, não é na vida financeira, é na nossa casa, é com os nossos filhos, é com os nossos parceiros. E é uma pena, porque a gente tem muito assunto aqui, tinha muita pergunta para fazer, mas o tempo já foi. Vinícius, a gente agradece imensamente pelo aceite de convite, por ter participado com a gente desse papo. E em breve, quem sabe, né, conseguimos mais um papo, um podcast, um papo mais pra gente parte poder... Parte 2, né? A parte 2, pra conseguir colocar tudo no... Papo mais? Eu adoraria. Aliás, a gente tem um curso lá na integração, para quem se interessar, e tem muito mais papo mais, porque só desse assunto específico são 2 dias, são 16 horas, né, de conteúdo que a gente passa lá, é baseado nesse método Harvard de negociação. Quem quiser, tá todo interessado, www.integração.com.br, a gente está lá, tem online, tem aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, na nossa sede, para quem Já fez muito curso lá. Gostou, Kemi? Muito. Quiser deixar a sua rede também para o pessoal seguir? Fica à vontade. O meu nome é Vinícius Camei, vocês podem me encontrar no LinkedIn. Camei é com K, né? E M de mãe. Vai ser um prazer aí conversar com vocês. Eu respondo todo mundo que está lá, interage, eu fico à disposição. Vinícius, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por esse papo que eu espero que a nossa audiência tenha aproveitado, os insights. Foi muito bom, muito produtivo, e nos vemos em breve aí numa próxima oportunidade, tá bom? Isso aí. Pessoal, eu vou pedir uma gentileza que vocês sigam as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify e Google Podcast. Segue a gente lá, tem bastante material interessante. E, além disso, nós temos aqui o nosso podcast, que logo mais vai ser lançado, e outros episódios também, tá bom? Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo episódio. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau.